hoje com Walter de Souza Júnior. Walter, vem aqui. Deus seus... Obrigado, Ané. Bom, gente, essa aí foi uma pesquisa de pós-doutorado que eu realizei lá na ECA, né? Na verdade, a pesquisa não foi o documentário, foi uma pesquisa teórica. E depois eu, sem muita expectativa, fiz um roteiro, apresentei lá para o Prêmio Carequinha, a última vez que fizeram, que o Prêmio Carequinha deu um prêmio para pesquisa, que agora, essa última versão não teve um prêmio para pesquisa, né? E aí viabilizou a produção desse documentário. Na verdade, é uma produção que eu faço pela primeira vez, então não é um produto acabado, é um produto que ainda está em construção, vamos pensar assim. Mas foi uma grande oportunidade de conhecer principalmente a produção de circo-teatro do Piolim, né? Hoje a gente pensa em circo, mas não pensa mais em circo-teatro. Já houve uma época em que havia a primeira parte, que era a parte de variedades, e a segunda parte, que era a parte de teatro, a parte das comedinhas, no caso do Piolim, e tinha outros circos que faziam melodramas, dramas, o Marte do Calvário, né? A Paixão de Cristo, essa coisa toda, né? E quando eu me interessei em fazer essa pesquisa com o Piolim, sobre o Piolim, eu descobri que lá no arquivo Miroel Silveira, que tem aqui na ECA, é um arquivo que são os processos de censura do antigo Departamento de Diversões Públicas do Estado de São Paulo. Ou seja, quando o professor Miroel Silveira fez uma pesquisa sobre o teatro em São Paulo, ele foi lá na sede da censura em São Paulo, mexeu no arquivo e descobriu que existia lá um manancial de processos de censura que começava em 1928 e até 1968. Então, tudo que foi encenado em São Paulo nesse período estava lá, com o texto da peça, com os pareceres do censor e com a caneta vermelha do censor, como vocês viram lá em alguns trechos, né? Aquele carimbo de censurado, aquela coisa toda. E aí são 6.000 peças que tem lá no arquivo Miroel Silveira na ECA, e dessas 6.000, 1.000 são peças encenadas no circo. Eu falei, caramba, se 1/6 dessa produção, nesse período, é peça pra caramba, 1.000 peças, então quer dizer, foi uma produção cultural muito importante que ninguém nunca pensou em estudar. Transformei isso em projeto de doutorado, e depois que eu defendi o doutorado, eu peguei só as peças do Piolim para fazer o pós-doutorado. Só do Piolim eram 90 peças. Dessas 1.090 tinham sido encenadas debaixo da lona do Piolim. Na verdade, 90 tinha o nome dele, assinado Abelardo Pinto Piolim. Se somar as que não eram assinadas por ele, eram quase 400 peças. Ou seja, quase metade do acervo tinha sido encenada no Circo Piolim. Aí eu falei, bom, eu tenho aí uma grande amostragem para entender o que é a dramaturgia do Piolim. Logo de saída eu levei 3 tombos feios. Primeiro foi quando eu tive acesso a essa crônica do Paulo Emílio Salles Gomes, que abre aí o documentário, a Verônica lê um trechinho dela, que ele fala, não adianta tentar entender o Piolim quem nunca viu o Piolim. Porque o valor artístico dele estava na presença, não de palco, de picadeiro dele. É como de todo palhaço, né? Mas para entender o Piolim, essa pessoa teria que ter visto o Piolim. O Piolim morreu em 1973, eu tinha 7 anos de idade, então eu não cheguei. E não morava em São Paulo, morava no interior, eu não cheguei a ver o Piolim. Então eu já tinha esse primeiro desafio, entender o Piolim sem ter visto o Piolim, né? Por isso que eu fui buscar quem o viu, né? Aí no documentário. Depois eu encontrei no livro do próprio Miroel Silveira, o patrono do nosso arquivo, ele fazendo uma crítica ferrenha, dizendo que todo o material referente ao Circo Piolim era muito repetitivo, portanto ele não era digno de ser pesquisado. E está escrito isso no livro dele. Era um material que não era digno de pesquisa acadêmica. Se até o patrono do meu arquivo está falando isso, quer dizer, isso foi o segundo tombo. O terceiro tombo veio do próprio Piolim. O próprio Piolim. Quando a Suzana Amaral fez esse documentário, em 73, isso foi o TCC dela aqui na ECA, né? E ela, logo na sequência, ela fez um encontro que foi patrocinado pelo Museu da Imagem e do Som para gravar o depoimento do Piolim. Na época havia
um esforço muito grande de trazer velhos representantes da cultura paulista para gravar o depoimento e guardar isso lá no acervo do MIS. E a Suzana Amaral fez parte do time que foi lá entrevistar o Piolim naquela casinha lá, que era o camarim, naquela casinha de madeira lá na Rua Cajati, na freguesia do Ó. E aí ela pergunta para o Piolim: escuta, você que escreveu as peças? Eu falei: não, imagina, eu fazia arranjo. Arranjo quer dizer, eu pegava um texto que já existia e dava um tratamento de circo, né? Então, quer dizer, por que existem 90 peças assinadas com o nome de Abelardo Pinto Piolim? Porque isso atraía público, né? Você apresentava e colocava em cena uma peça do Piolim e ele assinando, pronto, pô, é a comédia do Piolim, né? Isso era muito comum, os outros palhaços também fizeram isso, a Relia, Fusarca, Alcebiades, todos eles assinaram textos que não eram deles, mas eram arranjos que eles faziam, né? Por quê? Porque o texto em circo é meramente uma formalidade. O que vale é a performance do palhaço. Ele que pega aquele texto, interpreta do jeito dele e arrasta o resto do elenco dentro daquela estrutura que ele adaptou, né? Tem um palhaço aqui em São Paulo, o Piccolino, que é o seu Roger Avanzi, já está com 90 anos, né? Eu acho que vai fazer 92. Ele me contou uma história que tinha uma peça muito famosa chamada Chica Boa, que é uma peça de comédia tradicional do Paulo de Magalhães, ou seja, uma peça que não é de circo. E ele falava, era uma peça que atraía muita gente e eu fiz um arranjo para circo e levei para o circo. Só que Chica Boa não era um título que chamasse público, então eu resolvi mudar o nome para atrair. Como a peça é uma história de uma mulher que fica viúva e obriga toda a família a se vestir de preto, né, a ficar viúva junto com ela, ele mudou o nome para O Solar dos Urubus. Então você imagina já, se ele muda o título de Chica Boa para O Solar dos Urubus, imagina o que ele fez cenicamente com a estrutura da peça, que geralmente essas peças de comédia de costumes eram 3 atos, o circo é um ato só, então isso vai, né, mudando totalmente a estrutura da peça. Aí ele me contou, como o circo nerino, a maior parte da história dele, ele fez muito sucesso no Nordeste do Brasil, ele disse que apresentava muito, era muito comum ele apresentar o Solar dos Urubus, né? E o pessoal no final chegar para ele e falar assim, bom, eu gostei muito da peça, eu ri bastante, achei muito engraçado, mas o que é solar? Quer dizer, não dá para imaginar lá no Nordeste o que é solar, uma casa grande, uma casa de rico, com 2 andares e tal. Eu falei assim, vou mudar de novo o título da peça para que o povo entenda. Então, ele colocou Piccolino, já colocou o nome do palhaço na frente, né? Piccolino e a Mansão dos Urubus. Então, quer dizer, à medida que ele vai transformando o título da peça, ele vai também transformando uma peça que da dramaturgia clássica, né? Uma comédia de costumes, dentro dos cânones da dramaturgia, e transforma ela em peça de circo e teatro. Agora imagine o que tinha aí, não só de arranjo para circo, mas também de improviso, né? Porque a grande arte do palhaço além de seguir uma linha mínima dramática, ao tempo todo fazer essa triangulação que o Mário Bolognese fala aí no filme, né? Com a plateia, quer dizer, trazer a plateia para dentro da peça. Então eu já comecei a entender que para fazer pesquisa sobre circo não era uma coisa tão simples. Eu tinha que primeiro entender como é que funcionava o circo, como é que funcionava a dramaturgia do circo, para entender o palhaço. Então esse aí acho que foi o grande desafio da pesquisa. Foi muito gratificante porque, paralelo à pesquisa, eu fui conhecer a Verônica, que está aí no filme, né? A Verônica Tamaoki, que fez a pesquisa sobre o circo nerino. Ela também é fundadora do Centro de Memória do Circo, que funciona ali na Galeria Olido. Quem tiver a oportunidade de ir lá visitar a exposição, é um trabalho bem bacana, tem um acervo fabuloso lá, principalmente dos circos Nerino e do Circo Garcia. Eu acho que é o circo que mais tempo ficou andando aí pelo Brasil, acho que foram mais de 80 anos, o Circo Garcia. E aí, junto com o Centro de Memória do Circo, que é um equipamento da Secretaria de Cultura do município, né, da Secretaria de Cultura do município da cidade de São Paulo, nós fizemos um projeto chamado Entre Risos e Lágrimas, o Teatro no Circo.
E aí a primeira iniciativa que nós tivemos era um projeto que tinha 3 fases, no fim só foram cumpridas 2 fases, porque depois mudou o secretário na época era o Calil, que é o professor aqui da ECA, José Augusto Calil, e aí nós conseguimos fazer a primeira fase, que era resgatar as entradas circenses. O que são as entradas circenses? Não são as comédias, são aquelas cenas curtinhas de palhaço, né? Essas entradinhas que, geralmente no circo, essas cenas acontecem com 2 palhaços. Os palhaços, geralmente, eles são 2 tipos diferentes, né? Tem o palhaço excêntrico, que é o Piolim, que é esse de nariz vermelho, gola grande, luva grande, bengala grande, né? E tem aquele palhaço que é o branco, né? Chamado branco, que é o de rosto pintado de branco, por isso é chamado de branco. Tem aquele chapéuzinho de cone, a roupa sempre muito luxuosa. Eu acho que o Alcebiades foi um branco. O filho dele, que era o Fusaro, que fez muito tempo dupla com Torresmo, também era branco. E depois, com o tempo, essa figura do branco ele foi desaparecendo, só ficou o palhaço excêntrico. Aqui no Brasil tem uma grande característica, né? O excêntrico é o palhaço fora do centro, aquele que faz tudo errado. E o branco é aquele que tenta botar ordem no excêntrico. Então a tensão dessas entradas sempre oscila entre a ordem e a desordem. E aqui no Brasil sempre prevalece a desordem, isso não precisa dizer. Mas o palhaço excêntrico sempre prevalece. Os grandes palhaços brasileiros foram excêntricos. A Relia, Carequinha, o Piolinho, o Torresmo, né? Engraçado que nos Estados Unidos, na Europa, o que prevalece é o palhaço, o branco, é a ordem, né? Por isso que o Bozo não tem graça, porque ele é o certinho, ele é o que impõe a ordem. Por isso que o Ronald McDonald não tem graça. Ele é mais o monitor de criança do que o palhaço que ensina a fazer tudo errado, né? Então, o que nós fizemos nesse projeto? Nós chamamos os palhaços já antigos para poder... Eles encenavam essas entradinhas. Levamos 2 turmas de palhaços aprendizes, os Doutores da Alegria e a Escola SP de Teatro. Eles foram ensaiados por esses palhaços mestres, como nós chamamos, e no final do ano eles fizeram uma reencenação daquelas esquetes no espetáculo de final de ano, no Dia do Palhaço, que é dia 10, né, de dezembro. Né? Esses palhaços eram o Piccolino, esse que está com 92 anos, o palhaço Piccoli, que é o seu Benedito Isbano, que também tem 80 anos, tradição de família, tradição de família cigana, né? O Pururuca, que era o palhaço que eu via na televisão quando eu era criança, que era Torresmo e Pururuca. O Torresmo era o pai, o Pururuca era o filho. Hoje ele faz cenas junto com a filha dele, né? E é uma tradição que remete ao pai do Torresmo, que era o Chicharrão. O Chicharrão foi o primeiro grande palhaço a fazer sucesso lá no Lago do Paissandu. O Piolim entra para imitar o Chicharrão, porque o Chicharrão briga com a família, vai embora, eles pegam o Piolim e se vestem ele de Chicharrão. E essa tradição vai daí para frente. O próprio Chicharrão, o filho dele... Chicharrão quer dizer Torresmo em espanhol, o filho dele assume o nome de Torresmo, e o filho do Torresmo, Pururuca. E a filha dele, falei, agora não sobra nada, vai sobrar o quê? Bacon? E aí eles têm essa tradição, a família Queirolo, né? Que é uma das famílias mais tradicionais aqui no Brasil, que é uma família de origem italiana, mas que fez teve muita... os filhos nasceram no Uruguai, na Argentina, então todos eles falam com sotaque espanhol, né? Aliás, quem não tem sotaque espanhol no circo, inventa, né? Porque daí fica mais charmoso, né? Principalmente mágico gosta de falar com sotaque, né? Bom, e esse foi um trabalho fabuloso de resgate. Deu tanto certo que nós fizemos uma segunda rodada com palhaços não tão antigos, mais novos, né? O Bacalhau. São palhaços que já nasceram trabalhando com esses mestres, né? no circo tradicional. E com isso nós conseguimos entender um pouco da palhaçaria, né? Que é a dramaturgia do palhaço, né? Essas peças, essas cenas curtas, elas em geral elas são muito tradicionais, elas têm uma estrutura que remete a 200 anos de exercício de palhaçaria no circo. Elas têm a mesma estrutura, elas não mudam. Por exemplo,
a sonâmbula. Alguém já viu essa entrada da sonâmbula? Entra os dois palhaços conversando e um fala para o branco fala para o excêntrico. Olha, minha mulher está com uma doença terrível, ela é sonâmbula. Só que o que ela faz? Enquanto ela está sonâmbula, ela tem mania de roubar as coisas. E não pode tirar, não pode acordar ela, senão ela morre, isso é perigoso. Então, mas pode ficar tranquilo que no dia seguinte eu devolvo. E nessa que ele está contando, obviamente, entra a mulher sonâmbula e rouba o chapéu do palhaço. Ah, meu chapéu, não pode acordar que ela morre. E assim vai, entra uma vez, leva o chapéu, leva o colarinho, leva a calça, ele fica só com calçolão. E aí o palhaço assim, e agora se ela entrar, eu vou ficar pelado. Aí, nessa que ela entra a última vez, ela enrosca no braço do palhaço e leva o palhaço embora. Essa é minha mulher, não sei o que, calma, não pode acordar que ela morre, amanhã eu devolvo. E termina assim a entrada. É uma entrada clássica, que tem 200 anos, com a mesma estrutura. O que muda? Muda a arte do palhaço, a capacidade dele triangular com a plateia e trazer a plateia para essa cena. Né? Esse é o improviso do palhaço. Então ele sempre oscila entre a tradição e o momento. Né? Aliás, essa foi o título da minha pesquisa. Entre o grotesco, que é a tradição do humor do palhaço, e o contemporâneo. Né? Então, quer dizer, o contemporâneo é o momento. Então, nas comédias, ele também faz a mesma coisa. As comédias são mais estendidas, tem essa estrutura mais complexa, não tão complexa que para palhaço nada é muito complicado. A hora que começa a complicar, dá um tiro para cima e sai tudo correndo. Né? Essa é a lógica do palhaço. Não tem muito nó na trama. No caso das comédias, é uma coisa que ele é sempre um dos papéis predominantes do palhaço é sempre o do empregado, criado, né? Isso é uma coisa que vem da tradição da comédia dell'arte, né? É sempre uma luta de classes, né? O branco é sempre o patrão e o excêntrico é sempre o empregado. Por isso que aquela moça ela fala que fazia tanto sucesso o Circo do Piolim, porque eram os empregados das casas de Higienópolis que iam assistir. E, principalmente, era o local onde eles podiam rir alto, coisa que no seu ambiente de trabalho era proibido. E era por isso que eles lá se conheciam, se namoravam, casavam e levavam os filhos. Né? Toda uma geração que cresceu dentro do circo. Então, acho que foi um trabalho bem gratificante com o Centro de Memória do Circo. Quando nós passamos para a parte das comédias, nós fizemos leituras públicas de comédias, com atores também, palhaços aprendizes. Foi uma coisa muito bacana também para entender que aquilo que está escrito no processo é uma escrita literária, que era impossível aquilo ser encenado do jeito que está lá. Aquilo era para quê? Para poder atender o que a censura exigia. Né? A censura funcionava da seguinte forma: ela lia a peça, o censor já cortava aquilo que ele achava que não era pertinente. Isso, dependendo da época, podia ter motivações políticas, religiosas, morais, principalmente, que nos 6.000 processos do Arquivo Memorial Silveira, a palavra mais censurada é amante, então são motivos morais que se prevalecem acima dos políticos, religiosos e que tais. Né? E aí era marcado um ensaio da peça, então ia lá o censor no circo ver o palhaço encenando, e aí aprovava. No caso do circo, o censor podia ir outras vezes para ver se estava, como tinha muito improviso, ele ia lá, deixa eu ver como é que está andando essa comédia, né, para ver se ele não mexeu muito. Tem uma crônica do Afonso Schmidt, que ele conta do Arrelia, que ele conta que o Arrelia, ele encenava com o olho no picadeiro e com o olho lá na coxia, porque o censor ficava lá. Se ele visse que o censor estava lá, ele já sabia que ia ter problema. No dia seguinte, ele tinha que se apresentar para o delegado e explicar por que ele fez aquela piada. Então, era mais ou menos assim que funcionava. Né? Além de tudo, tinha essa marcação cerrada aí do poder constituído da censura. E essa censura não acontecia só em períodos de exceção. Né? Elas não aconteceram só na ditadura de Vargas ou na ditadura militar. Pelo contrário, no período democrático foi quando houve mais censura. Ou seja, entre a queda do Getúlio e a ascensão dos militares foi quando houve mais censura no Brasil, pelo menos aqui em São Paulo. E o circo não escapava dessa censura. E se você queria acabar, não foram muitas peças vetadas, né, proibidas de encenar. O veto proíbe a encenação.
Foram só 10 peças entre 1928 e 1968. Por que o arquivo acaba em 68? Porque daí vem o AI-5 e a censura se torna federal, né? O que acontecia era que havia cortes de trechos, né? Tem uma peça muito interessante do Piolim, que foi escrita por um jornalista e que contava a história de um antropófago, que vem do Mato Grosso, morar em São Paulo, antropófago do Mato Grosso, morar em São Paulo. E aí o Piolim enfiou na cabeça que tinha que mudar, o nome se chamava Um Antropófago em Sociedade. E o Piolim cismou que tinha que mudar o nome da peça para Perico Meu Ceci. Eu falei assim, mas isso vai dar um problema. E de fato deu um problema terrível, né? Eu falei assim, não, mas com o meu mesmo, ele é antropófago. Tá, mas vai explicar isso para o censor, né? E aí foi proibido o nome, obviamente, não ficou preso na censura durante quase um mês e só foi liberado quando o Piolim tirou da cabeça de chamar de Perico Meu Ceci e deixou o nome original. Então, quer dizer, além de tudo, havia essa questão da censura. E um outro recurso que era como veto em circo, era proibir a peça para maiores de 18 anos. No circo não tem como você ser na peça para maiores de 18 anos. Não tem como você separar. Criança não entra no circo, só entra os adultos, né? Então era a mesma coisa que um veto. Mas essa prática de censura durou muito tempo também. E o circo tem tem sempre aquela visão romântica do circo, né? Atores querendo fazer com aquele romantismo, mostrar a sua arte, quando na verdade o circo ele tem um objetivo que ele não pode escapar de jeito nenhum, que é fazer casa cheia para amanhã ter espetáculo de novo, né? Para isso, ele recorria a quê? A misturar tudo quanto é linguagem artística. Ou seja, você não podia falar assim, isso aqui é circo e nós não vamos mexer nisso de jeito nenhum. Como faz a cultura erudita, por exemplo. O cânone é esse e não vamos mexer, né? Então, o que fazia o circo? Dentro do picadeiro valia tudo. Valia você, por exemplo, trazer a radionovela, valia você trazer o carnaval, valia você trazer o futebol, valia você trazer o teatro de revista. Tanto que o teatro de revista havia um gênero específico do circo que se chamava a revista circense. Ou seja, era aquela revista que sempre terminava em correria e que sempre tinha muita música de carnaval, né? Revista carnavalesca também. Sempre há uma ligação muito próxima entre o palhaço e o rei Momo, né? O rei do carnaval, porque eles vêm da mesma matriz, que é a matriz do grotesco da Idade Média e do Renascimento, né? Do bufão, né? Então havia sempre essa proximidade. Então uma peça de circo-teatro ficava em cartaz no máximo, quando dava muito certo, 2 semanas. Quando não dava certo, no dia seguinte você já trocava. Então era muito dinâmico, por isso que nós temos 1000 peças de circo. Teatro, porque era uma coisa muito dinâmica, trocava muito. Não havia repertório. No caso do Piolim, como ele ficou 20 anos no mesmo endereço, se tivesse um repertório, ele não tinha público, então ele tinha que renovar sempre, né? Não adiantava ele ter 10 peças de repertório, senão, já vi as 10, não vou ir mais, vou no outro circo. Tinha muita concorrência, né? Tinha o circo do Arrelia lá na Liberdade, tinha circos que passavam pela cidade em temporadas e iam embora, então era muito grande. São Paulo chegou a ter 80 circos montados num único ano. Imagine, 85 é circo para Dedéu. Quer dizer, tinha muita opção. Não ficaram juntos juntos 80 no mesmo período, mas durante um ano, 80 circos passaram por São Paulo. É muita coisa. Bom, gente, acho que, em resumo, é isso. Estou à disposição para ouvir perguntas, para conversar com vocês. Vou abrir agora para não ficar só uma palestra aqui, né? Eu vim aqui para conversar, na verdade. Onde era o circo da Arrelia? Se fosse na Liberdade? Ficava no Lago da Pólvora. Isso na década de 40. O Circo da Arrelia, depois ele vai para a televisão, faz muito sucesso e a família continua com o circo, né? Aí teve uma ocasião, o circo, o grande problema dos circos é que eles foram sendo expulsos do centro da cidade, né? O Largo do Paissandu, você viu, até 1938, permitia circo, depois não permitia mais. Onde é a igreja? Não. Onde é a igreja. Sabe aquela rua onde termina atrás do Correio, que hoje se chama Rua Belardo Pix Piolim, um bequinho? Ali, durante muito tempo, também ficou o Circo da Arrelia, naquela esquina, onde é o Cine Paissandu, né? Cine Paissandu. Do lado de cá, onde foi o Café dos Artistas durante muito tempo, que é na rua... Como é que é o nome daquela rua, Conselheiro? Não, Conselheiro é de lá, né?
onde é a Galeria Olido ali? Do lado de lá, funcionou muito tempo o Café dos Artistas. O Café dos Artistas era um local onde toda segunda-feira, toda a classe circense e artística ia para se encontrar e negociar contrato, porque era o dia de folga do circo, né? O circo não funcionava na segunda. Então, todas as grandes duplas caipiras, Milionários é Rico, nasceram ali no Lago do Paissandu. Ficavam todos os escritórios também naqueles prédios, né? de empresários de circo e de artistas que iam cantar no circo, né? Essas duplas começaram a carreira cantando em circo. Inclusive, o Roberto Carlos, vários outros, né, fizeram primeiro não existia espaço para se apresentar, a televisão estava começando, o rádio só ia quem já tinha sucesso. Então esses artistas começavam no circo, cantando picadeira. E depois, terminando a história, o Arreli o Arreli era uma pessoa que foi muito influente politicamente aqui em São Paulo, ele conseguiu levar o circo para debaixo do viaduto Santa Ifigênia, isso já era na década de 50. E lá o circo pegou fogo, porque dizem que ou foi sabotagem, alguns dizem que foi sabotagem, outros dizem que foi alguém que jogou um cigarro lá de cima da ponte e pegou fogo na lona. E aí a família, acabou o circo da família, migrou todo mundo para a televisão, para a TV Record, né? O Arreli ficou muito tempo na TV Record. Ele era advogado, né? Ele era advogado, mas nunca exerceu. Walter Seis. Não, Walter era o Pimentinha, Valdemar Seis. Valdemar Seis. Eles eram parentes? Sim, era tio e sobrinho. Eu me lembro que eu era uma moleque e assistia isso. Era, Rodrigo? A minha pergunta... Você não vale. Eu não valho nada, mas... a minha pergunta é mais sobre o processo da pesquisa e de fazer o próprio documentário. E aí, assistindo assim, já fica claro que existe uma narrativa construída, assim, que está bem afinadinha, muito legal a passagem de cada história que vai se contando, né? E para fazer o documentário você precisava buscar essa história e partir de uma pessoa que sabia contar essa história. Aqui você deu uma palhinha de outras histórias, mas eu queria saber se teve alguma história que você procurou bastante para saber se tinha alguém para contar essa história específica. Qual foi a história? Quando eu fiz a pesquisa acadêmica, eu ouvi uma figura que foi essencial para a pesquisa, que é o Chiquinho Rodrigues, que o Chuchu menciona. O Francisco Rodrigues. O pai do Francisco Rodrigues é o Chiquinho Rodrigues. Ele trabalhou no Paissandu com o Piolim, tocando na charanga do circo. Isso em 1929. Eu conheci ele, tinha 92 anos. O filho dele foi o último empresário do Piolim em 73. Quando eu fui procurar eles para fazer o documentário, os dois tinham morrido. O de 92 anos era compreensível porque ele era muito doente. Eu entrevistei ele com a voz muito baixa. Mas o filho, ele era gerente lá do... Como é que é o nome daquilo? Onde tem o salão de danças ali na Angélica? Clube Piratini. Ele que organizava o baile. Então era um cara muito ativo, vivia ali na noite, conhecia todo mundo, coisa e tal. Ele e o irmão. Ele brigou com o irmão, entrou numa depressão e morreu. E eu não tive... Ele contou histórias maravilhosas do Piolim. Tem uma história sensacional que ele conta, que eu queria que tivesse nesse documentário e não está. Que quando o Piolim estava já no final da vida, ele estava fazendo aquelas turnês no interior, e estava precisando de dinheiro, ele deu uma entrevista para a revista O Cruzeiro, na época, e o repórter, acho que não entendeu direito, falou que ele nasceu em Taubaté, ele nasceu em Ribeirão Preto, né? E saiu lá que ele nasceu em Taubaté. Aí ele vai para Taubaté se apresentar, montar um circo. Quando eles estão para sair de Taubaté, chega um vereador e fala assim, não, nós vamos fazer uma homenagem para você. Nós vamos te dar o título de cidadão de Taubaté, você que nasceu aqui, com esse tal. Aí ele está precisando de dinheiro, ele falou assim, vai rolar um cachê? Vai, então eu vou lá receber. Domingo de manhã ele entra no plenário lá da Câmara dos Vereadores, e o vereador que fez a homenagem estava lá. Você, seu Abelardo Pinto Piolim, eu cresci com você brincando na rua. Eu me lembro a sua mãe chamando e a gente brincando na rua. E o Piolim falava assim, que desgraçado, mente pra caramba, mas eu vou ficar aqui para ganhar o dinheiro. Quer dizer,
no final da vida, ele sofreu muito a hora que ele perdeu o terreno, em 61, e ele ficou parado sem trabalhar de 61 até 73. Ele ficou fazendo festa de criança. Imagine, um artista desse fazendo festa de criança da mulher do prefeito, né, que ela era a esposa do Laudo Natel era fã do Piolim, chamava ele para tudo quanto era, para animar a festa das crianças da família. Teve uma surpresa, por exemplo, aqui no documentário. Essa dona Lourdes, essa senhora de 92 anos também, coincidentemente, é mãe de uma amiga minha de faculdade. Eu estava produzindo o documentário, comentei isso no Facebook, ela falou assim, eu quase fui neta do Piolim. Por quê? Porque minha mãe quase namorou o Ailor, filho do Piolim. E aí eu fui na casa dela, fiz uma entrevista maravilhosa, ela contou essas histórias, lembrou, coisa e tal. Um mês depois ela faleceu. Quer dizer, então fazer pesquisa, além de ser um desafio muito grande para você dar uma lógica para isso tudo, é muito prazeroso porque você se depara com essas narrativas, essas histórias, essas coisas que vão fazendo sentido sem você esperar. Essa moça que conta a história dos pais que conheceram no circo, foi outro acaso. Eu estava lá no Centro de Memória do Circo, ia começar o depoimento desses palhaços, né, essa coisa das entradas. Aí vamos fazer uma bandinha para chamar o público da galeria. Veio a bandinha lá, os palhaços tocando coisa e tal. Aí vem essa mulher e fala assim, olha, você sabia, minha mãe ia no Piolim. Ah, puxa, que bacana, vamos lá dentro, vamos conversar. E ela me conta essa história. Eu estava procurando entender quem que ia no circo do Piolim. Né? O circo ficou 20 anos no mesmo lugar. Tá certo que era próximo também das indústrias Matarazzo. Né? Ficava ali na Praça Marechal Deodoro, mais um pouquinho para frente estavam todas as indústrias Matarazzo, todo o complexo industrial dos Matarazzo. Mas quem eram esses operários? Eles tinham dinheiro para ir no circo? Quanto era a entrada do circo? Né? E aí, quando ela me conta que havia toda uma população de funcionários dessas casas de família que vinham do interior e que não tinham família para passar o final de semana e que acabavam indo para o circo, e lá se conheciam, iam, casavam e tinham filhos, né? Gente, isso para mim foi uma descoberta sensacional, porque fazia todo um sentido, né? O circo tinha uma função social. E qual era essa função social? Trazer quem não podia rir, porque vivia em casa de família, para um lugar onde era de livre expressão. Olha só que coisa bacana. E foi por um acaso também. Então, isso é muito gratificante, eu acho, dentro da pesquisa. Se tivermos mais alguma pergunta, alguma curiosidade a mais... Quando acabou a censura? Oi? Quando acabou a censura? A censura acaba com a Constituição de 88, né? Oficialmente. Aí esse arquivo que está lá na ECA ia ser queimado, ia ser incinerado. E aí o professor Miroel Silveira foi lá, alugou uma Kombi, trouxe os volumes aqui, colocou na sala dele. O grande contratempo foi que nesse mesmo ano ele morre. E esse acervo fica fechado durante praticamente 12 anos, sem ser mexido. Quase que é destruído, então, esse arquivo? Quase é incinerado. Essa é a primeira vez. A segunda vez, a própria biblioteca da ECA não tinha onde colocar mais, queria doar ao Arquivo do Estado. O Arquivo do Estado foi para lá e nunca mais volta, porque o final do filme do Caçadores da Arca Perdida, né? É aquele monte de caixa que ninguém nunca mais vai abrir, então deixa lá a Arca Perdida. E aí a professora Cristina, que aparece aí, foi minha orientadora também, e ela transformou isso num projeto temático de pesquisa da universidade. De lá saíram, além de pesquisas sobre circo, pesquisas sobre teatro de revista, teatro político, né? Tem muita coisa. Agora mesmo nós estamos fazendo uma programação de leituras dramáticas de peças que foram censuradas durante o regime militar. Então, há 2 semanas houve uma leitura da peça A Semente, do Gianfrancesco Guarnieri, uma peça que foi proibida no regime militar. Essa peça é uma peça que vem na sequência, é uma espécie de suíte Eles Não Usam Black Tie, com temática operária também, só que daí já entra o Partido Comunista, por isso que foi censurado. O personagem principal, Agileu, ele um militante operário e faz parte do Partido Comunista, né? Está lá no movimento para regimentar gente para o partido.
Essa leitura foi feita lá no Centro de Pesquisa e Formação do SESC e contou com a participação do filho do Guarnieri, com o Flávio Guarnieri. Foi uma coisa fantástica. Agora, em novembro, nós vamos fazer uma leitura de uma segunda peça, que é uma peça do Abdias do Nascimento, que é um autor negro, teve o Teatro do Negro, e é uma peça que se passa num terreiro de Umbanda, também foi censurado pelos militares. Vai ter a leitura agora em final de novembro, e ano que vem continua são 6 peças que nós vamos fazer essas leituras públicas, e depois tem uma mesa de discussão. Essa última do Guarnieri participou a Renata Palottini, o Roberto Ascar, que foi o diretor da leitura, e o próprio Flávio Guarnieri, filho do Gianfrancesco Guarnieri. Podia só... O que é uma farsa? Uma farsa? Ele fala em farsa. Então, a farsa são dentro dessa estrutura das entradas, elas começam a se estender. A entrada é muito simples, ela demora 10, 15 minutos, né? E aí ela começa a se estender para poder tomar um pouco mais de tempo de quem está assistindo e para se desenvolver um pouco mais. Então, ela mantém essa mesma estrutura, esse embate, porque nessa relação entre o excêntrico e o branco, o excêntrico está sempre tentando passar a perna no branco, né? Então, ela faz justamente por essa característica, de ele sempre arrumando artifício para enganar a ordem, né? Então, quando ela chega num nível de desenvolvimento que ela já alcança mais tempo, entre 40 e 45 minutos, 1 hora, esse nível de enrolação do excêntrico enganando o outro já atingiu um nível mais amplo, né? Então, aí ela, em geral, é chamada de farsa ou combinado. Combinado porque tem essa característica de que ela não é escrita, ela é combinada antes de ser encenada, né, entre os atores. É um subgênero, né, do circo-teatro. Assim como tem a farsa, é interessante, tem o drama religioso, né? O Mártir do Calvário, acho que foi a peça mais encenada na história do teatro brasileiro, porque toda Semana Santa e toda véspera de Natal se ia no circo para assistir a Paixão de Cristo, e todo mundo encenava a Paixão de Cristo. E era a peça onde todos os palhaços sacaneavam os atores, porque ela não podia rir, era séria, então eles faziam, por baixo das cenas, cutucavam um outro, sacaneavam um outro. É uma história clássica. O cara estava na cruz, pregado, e a Maria Madalena era a esposa dele, que ia fazer, do Cristo que estava na cruz. Para sacanear, eles colocaram um queijo estragado debaixo do suporte do pé na cruz. Quando a Maria Madalena vai beijar o pé, ela acha que aquilo é chulé do marido, e sai xingando, brigando, seu porco. Quer dizer, tem histórias dá para escrever um compêndio de histórias anedotas que aconteceram dentro das ensinações. Tem uma história que o Aurelia conta também, que geralmente o palhaço fazia o Cristo, né? E ele tira a pintura, ninguém reconhece. Só que teve uma ocasião que ele estava lá na cruz e, de repente, aquela cena comovente, o Cristo vai morrer, levando o garoto lá, é um palhaço, o Jesus é um palhaço, não sei o quê. E aí cai todo mundo na gargalhada, a cena mais triste da peça. Então tem 1000 histórias. Oi, Wagner, boa noite. Tudo bom? Eu queria perguntar sobre o circo hoje. O que você acha? O circo está morrendo, ele está ressuscitando, lembrando de Jesus. Como que é o circo de hoje? Olha, o circo, eu acho que esse circo tradicional, esse circo que a gente vê, para mim é a época de ouro do circo, né? Que é o circo, esse Francisco Rodrigues, ele falava assim para mim, caramba, fui assistir o Cirque du Soleil, aquilo não é circo, é cordinha para cá, é cordinha para lá. Pô, no nosso tempo o cara pulava lá de cima do trapézio, saía dando salto e ia pro aplauso. Não tinha essa história de cordinha, amarra redinha, aquilo não é circo. Então, quer dizer, era um circo feito na raça, né? Um circo feito na habilidade de quem estava lá e que, se não sabia fazer, aprendia na hora e coisa e tal. Esse circo, ele obviamente ele foi sendo estrangulado por alguns fatores. Por exemplo, não tem mais terreno para se montar circo. Não, ele foi sendo empurrado para as periferias, né? Como está lá no filme Bye Bye Brasil, foi sendo vencido pela concorrência com a televisão, né? Ou seja, deixou de ter o atrativo, principalmente porque o público que ele atendia era um público que o próprio circo ensinou o público a consumir os meios de comunicação de massa. Vocês têm ideia disso?
que não existiria televisão nem rádio se não tivesse existido o circo antes, porque o circo que fez o cara chorar lá na plateia, desmaiar de emoção lá no puleiro, né? Rir alto, né? Se não existisse o circo, esse público não estaria apto a consumir radionovela, apto a consumir telenovela, né? Ele aprendeu isso aonde? No circo, né? Então, quer dizer, e o próprio circo deu o caminho da sua derrocada, né? Porque por treinar esse público escolheu outros meios e acabou esvaziando o espetáculo circense. Mas as artes circenses, elas saem debaixo da lona, né? Elas vão influenciar a própria televisão, né? Tem uma história que eu adoro contar, que é a história quando a revista Manchete foi fundada na década de 80, o senhor Adolfo Bloch, né, que é o fundador da revista Manchete, ele resolveu fazer uma televisão que resgatava aquela televisão dos anos 50. E a primeira coisa que ele fez foi trazer de volta o circo para a TV e chamou o Carequinha. O Carequinha já tinha 70 e poucos anos naquela época, ele morreu com 90, palhaço morre velho, né? Ele morreu com 90 e poucos anos, a Relia morreu com 100. Né? E aí ele foi fazer o circo do Carequinha na TV Manchete, nos mesmos moldes que se fazia, que a Relia fazia na década de 50, que o Torresmo fazia na década de 50, 60 e 70. Aí, com 2 anos do programa no ar, ele cansou, ele tinha 75, 77 anos. E ele falou assim, não dá mais, para mim não dá mais, e TV é uma coisa cansativa, você não entra e grava, você entra, tem que esperar montar a estrutura, não deu certo, agora vamos gravar, agora entra no ar. E aí ele falou, olha, não dá mais, eu vou sair. Falou para a produtora dele, não dá mais, eu vou voltar para minha casa lá em Niterói, não vou continuar aqui. Ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, para a gente não perder o programa, que tem uma ótima audiência, eu tenho uma ideia, eu vou tirar você, vou manter o programa do jeito que está e vou colocar uma moça para apresentar. Essa produtora se chamava Marlene Matos e essa moça se chamava Maria da Graça Meneghel, a Xuxa. Ou seja, o paradigma de programa infantil da TV brasileira dos anos 80 é o circo do Carequinha. Quer dizer, o que mudou? O Carequinha era aquela balbúrdia de criança correndo de um lado para o outro. Colocou a Xuxa, era a monitora de escolinha botando ordem na criançada. Por isso que ela criou aquelas paquitas para botar ordem na coisa. Coisa que no circo o que mudou foi enquadrar o circo no modelo de ordem, ou seja, foi trazer a lógica e não a excentricidade. Venceu a lógica do branco, né? Nesse sentido. Aí você fala assim, bom, mas nós temos o Circo de Soleil. Essa pergunta que todo mundo faz em qualquer coisa. O que é o Circo de Soleil? O Circo de Soleil é o circo globalizado. Esse circo globalizado é um circo que, por ser um espetáculo para ser apresentado a diversos públicos de diversas outras culturas, ele tem que achar uma linguagem homogênea para ser entendido em qualquer lugar que ele vá. Essa linguagem homogênea é a música. Então, o espetáculo de circo do Circo de Soleil é um espetáculo musical, né? E aí é temático, né? Já teve espetáculo dedicado aos Beatles, né? Eles têm um repertório que eles vão mudando. É um circo que, quando vem para o Brasil, ele recebe incentivo de lei Rouanet. Então, quer dizer, ele não tem gasto nenhum quase para se apresentar e cobra uma fortuna de quem vai. Ou seja, o público é um público de elite, né? Então, além de tudo, é um circo que vem nos países, leva os talentos circenses desses países. Muita gente que tem talento aqui no Brasil, eles pegam e levam para as temporadas, tiram esse artista do Brasil, é como uma multinacional, como uma empresa globalizada faz. Leva o melhor daqui para fora e cobra caro, né? É a mesma lógica de mercado de uma empresa transnacional. Então, o que sobra aqui do circo no Brasil é essa referência para outras manifestações. O teatro, na década de 90, 80, 90 para cá, o teatro de vanguarda levou muito da linguagem circense, ele sai da lona e vai para outras manifestações. Vai para a música, né? O teatro mágico. Desculpa, eu não falei do Cabaré 3 Vincantes. Então, o circo, ele resiste nessas outras releituras de outras manifestações artísticas. Eu entendo assim. Bom, agradecemos a presença do Walter de Souza Júnior, pós-doutor pela ECA,
que escolheu o circo como uma área nova para pesquisa aqui dentro da USP. Nós, do Circo USP, reconhecemos a importância em nível nacional da sua pesquisa e por isso a gente faz questão desse documentário Piolim, o Corpo e a Alma do Circo, de ser exibido, né, dentro dessa mostra. Agradecemos muito a presença de você aqui. Eu que agradeço de você ter me incluído nessa programação, e você que acompanhou toda a produção aí, né? E convidamos a todos para estar também no dia 23 de outubro, no auditório da FEUSP, para uma mesa, uma palestra que vai tratar sobre o circo e a memória, com a presença do Walter de Souza Júnior, da Verônica Tamaoki e do Rodrigo Bucchiniani. Então, esperamos todos lá. E aí, aplausos como nossa... Fiquem atentos à programação do Circo USP. Muito obrigado. Obrigado, Walter. Obrigado. Obrigado ao respeitável público.